Olá, quarto ano! Eita, que foi bom esse feriado, hein? Hã? Será que foi bom? Todo mundo aproveitou, hein? O feriado de 21 de abril. E aí, vocês aproveitaram? Mas por que esse feriado, hein? Alguém sabe me dizer por que que teve esse feriado dia 21 de abril? O que comemora-se no dia 21 de abril? Hum? Dia de Tiradentes? Ah, muito bem, estão informados, né? Hum, ótimo, perfeito. Então, ontem é, foi, como que eu diria, o feriado em homenagem, em comemoração ao dia de Tiradentes. Mas alguém sabe quem foi Tiradentes? Nós vamos falar dele esse ano na disciplina de História. Nós vamos falar sobre o Tiradentes. Quando chegar lá na parte de. Pior que eu não tô lembrando, né? Não é guerras. Como seria a palavra? Bom, nós estamos acompanhando o livro de história. Quando chegar nessa época, a tia vai dizer: lembra que nós tivemos um feriado, dia 21 de abril, certo? Porque nós vamos chegar nessa parte. Por enquanto, em história, nós estamos bem no comecinho da história do Brasil e o Tiradentes ainda não apareceu, mas ele vai ser personagem, né, desse nosso... Lembra que a tia fala que parece uma série, aula de história? Pronto. Então, nós estamos bem no comecinho da série, né? Na primeira temporada. Mas nós vamos chegar já já lá no Tiradentes, tá certo? Nós ainda estamos ainda nos índios, né? Até segunda-feira foi o dia do índio, já te falou aqui. Então, nós estamos bem no comecinho, mas ele vai aparecer o Tiradentes. E vocês vão ver por que ele foi importante para o Brasil, assim como os índios também foram muito importantes para o Brasil. O Tiradentes também foi muito importante. Então, eu quero que você lembre bem desse nome, porque quando chegar no dia do assunto, a tia vai, lembra daquele feriado que teve? Pronto. Viu? Aí a tia vai, ó, recapitular. Bom, mas o assunto de hoje, ciências, né? Nós temos uma aula de matemática e a outra de ciências. Então, a aula desse momento é a disciplina de ciências. Vamos pegar o nosso livro de ciências e abrir na página 47, certo? Página 47. Nós vamos encontrar, então, o assunto, os estados físicos da água. Como nós já tivemos uma semana de pausa, que foi semana passada, né, por conta das provas, deixa a tia lembrar que nós estudamos até a água. Então, nós entramos no assunto da água, nesse assunto da água, e caiu um pouquinho desse assunto na nossa prova de ciências. Falamos um pouco da água, falamos da água no corpo humano, falamos da água nas plantas, falamos da água nos animais, não foi isso? Falamos que um bebê, quanto que ele tem no corpo, quanto que a gente vai crescendo, quanto que vai ficando de água no nosso corpo. Então, tudo isso foi falado uma semana antes, né, das avaliações. E no dia da avaliação, teve um pouquinho lá, não sei se foi na nona, na décima, por aí, questão que que a tia fez essa cobrança aí para vocês, dessa informação, se vocês realmente tinham aprendido, né? E, enfim, a prova de ciências, ela foi bastante simples, fácil, né? A maioria de vocês saiu muito bem. Tem sempre um ou outro que não se sai muito bem. Por quê? Porque não participa do Tira Dúvidas, porque não assiste a videoaula ali focado, né? Num ambiente silencioso,
certo? A tia quer que você escolha o seu ambiente de estudo o mais silencioso possível, um horário que não tenha muita gente passando. Eu sei que às vezes é difícil, tá, tia? Minha casa tem muita gente. Procura um lugarzinho com a menor quantidade de pessoas possível, com o horário que tenha menos barulho. Ah, tia, na minha rua passa muito carro, mas à tarde esse número diminui muito. Então, procure esse horário para estudar, certo? Que aqui, ó, tá eu e você, somos passarinhos, né? Que eu não consigo evitar a passarinhada minha cantando. Lembrando sempre que esses passarinhos não são meus, viu? Eu não prendo passarinho. Os passarinhos, eles estão aqui, porque eles ficam aqui soltos na natureza, eles gostam de estar aqui. Eu sempre estou olhando aqui para eles, mas eles não estão presos, tá? Então, só tem eu, você e a passarinhada aqui. Então, procura um lugar tranquilo também para estudar, certo? Então, vamos lá continuando, nós vamos continuar falando sobre a água, porque lá na página 47, nós vamos falar dos estados físicos da água, tá? Então, vamos lá, slide. Espera aí. Só um minuto, meus amores. Nós vamos colocar aqui. Lembrando também que essa semana é aquela semana que nós temos 2 aulas de ciências, tá? Então, amanhã não tem ética. De 3 em 3 semanas, nós colocamos a aula de ciências no lugar da ética, tá? Lembrando que amanhã também tem aula de ciências. De 3 em 3 semanas, nós temos 3 aulas de ética na sexta-feira, né? Na sexta-feira, junto com a de português paradidático, e na quarta semana, geralmente, tem uma aula de ciências a mais. Então, nós temos de 4 em 4 semanas, 2 aulas de ciências na semana, uma na quinta e uma na sexta. Vamos lá. Só acompanhando, o slide é mais para visualização, você vai acompanhar no seu livro, página 47. A água pode se apresentar em 3 estados: físico, o sólido, líquido ou gasoso. Olha aí, ó, o exemplo no slide. A mudança de seu estado físico deve-se às variações de temperatura e de pressão do ar. Então, na natureza, nós encontramos esses 3 estados físicos, né? Que é o sólido, como você pode ver aqui, sólido, duro, líquido e gasoso. Olha aí, olha que interpretação, ó, sólido, líquido descendo e gasoso subindo, ó. Gostaram aí da interpretação? Eu sou artista, né? Menos. Tá bom, chega. Vamos lá. A mudança de estado físico deve-se às variações de temperatura e de pressão do ar. O que isso significa? Elas mudam, né, conforme a temperatura. Por exemplo, aqui, ó, no sólido, você sabe que a água, ela só vai entrar no estado sólido aqui, ó, quando a temperatura estiver bem baixa. Como que a gente consegue isso? Dentro do freezer, né, da geladeira, dentro do freezer, ou lá nas regiões geladas, que é a Antártida, né? Lá onde tem o Polo Norte, Polo Sul, né? Lá onde mora o Papai Noel, não é assim? Então, lá tem as pedreiras de gelo, tem um gelo congelado, onde as pessoas fazem até patinação no gelo e tal. Pronto. Por quê? Porque a temperatura lá é baixa, é muito frio, igual ao freezer da gente, da geladeira da gente. Então, quando a temperatura, por isso que fala, conforme a variação da temperatura. Se a temperatura está bem baixa, então congela. É o estado sólido da água. E aí, aqui, ó, o estado líquido, que no caso é a temperatura ambiente, a temperatura como a gente encontra
no nosso país, no Brasil, né? Aqui no caso do Ceará é quente fervendo, né? Mas ainda é temperatura ambiente, tá? A água ela está em estado líquido. Mas aqui é tão quente, tão quente, tão quente, tem horas que o sol bate na água de uma forma tão forte, tão quente, devido a que ser bastante quente, conforme isso vai acontecendo, a água ela vai subindo como se fosse uma fumaça. Aquela fumaça, parecida com fumaça, que não é bem uma fumaça, né? É o estado gasoso, tá? Também dá para perceber quando a gente está fervendo uma água. Se você vê, na hora que a mamãe vai fazer o café, ela não coloca água no fogo, né? No fogão, lá, acende o fogão, na boca do fogão, e ela coloca aquela água lá em estado líquido. Quando começa a ferver, sai da chaleira lá, da panela, aquela fumaça. Aquela fumaça é água. Água em estado gasoso, tá? É necessário haver a mudança de temperatura da água para que ela passe de um estado físico para outro, como eu acabei de explicar aí para vocês. Esses estados físicos influenciam diretamente na oferta de água na natureza, porque de toda a água que existe no planeta, uma parte muito pequena é água potável, líquida e indicada para o consumo. Outra parte também pequena é água potável congelada. E quase toda a água que existe no planeta é salgado. Foi com essa explicação que eu terminei a aula de 2 semanas atrás. Contando para vocês que a parte potável, a água boa para consumo humano, ela é bem pequena. Então, nós temos 97%, lembra daquele gráfico? 97% de água salgada e apenas 3% de água potável, sendo que 2% está congelado. Ficou quem? 1% de água somente ela é indicada para o consumo humano. Pouca, né, gente? Pouquíssima. Foi assim que eu terminei o assunto da nossa última aula. Também caiu uma questãozinha na avaliação, né? Pois é. Então, lembra, aqui no livro de vocês tem um gráfico, mas eu trouxe aqui o slide, ó. Então, nós temos aqui essa parte maior, aí é muita água, né? Só que essa água tá toda salgada. Todinha salgada. E aí, ó, olha o que sobrou de água potável, né? Só que, ó, sobrou pouco e a maioria dela, 2% dela ainda tá congelada. Só essa fatiazinha aqui, ó, 1% da água tá acessível, a gente pode consumir, tá fácil, eu consigo bebê-la. Só 1%. Pouca, né? Se a gente for contar esse mundão de água aqui, ó, e a gente não consegue, não é para a gente beber, né? Porque a água tá salgada. Já pensou a gente tomando assim, ó, um copo de água salgada? Credo. Ai, imaginei aqui aquela água. Se às vezes eu tô na praia, não é? Com a água do mar. Às vezes você engole um pouquinho, não é ruim? Quem já engoliu um pouquinho de água do mar? Eu já engoli um pouquinho. Uma vez eu fiquei na água, eu era criança. Fiquei na água, aí quase que eu me afogo. Aí entrou água pela minha boca, entrou água pelo meu nariz, foi aquela coisa terrível. Depois eu descobri que era só eu ficar em pé, né? Mas tudo bem. Eu era criança, a gente perdoa, né? Aconteceu bem assim. Eu só fiz me levantar, vi que a minha cabeça ficava para fora da água. Mas até eu entender isso, era criancinha, né? Então, enfim. Ao nível do mar, a água se apresenta no estado sólido, quando fica numa temperatura abaixo de 0 graus, acima de 0 e abaixo de 100 graus. Ela apresenta no estado líquido
E quando passa dos 100 graus, a água entra no estado gasoso. Então, para a gente entender esse slide aqui, ó, estado gasoso, estado líquido e estado sólido, né? Estado líquido, a água ela fica em estado líquido quando ela está de 0 até 100 graus. Ela está no estado líquido. Quando ela ferve, passa dos 100 graus, né? Aí ela fica em estado gasoso. Ferveu, né? No caso, aqui, ó, quando ela está abaixo de 0, ela começa a congelar. Está congelando, congelando, e ela fica aqui. Existe um nome para isso, não está aqui no livro de vocês, mas eu vou falar. Existe um nome para essa transformação, ó, de estado líquido para gasoso, se chama vaporização. Do estado gasoso para o líquido, liquefação. Do estado sólido, aqui, ó, do estado sólido para o estado gasoso, sublimação. Do estado gasoso para o sólido Ixi, não dá para ver muito bem. Resublimação, alguma coisa assim. Enfim, só para vocês saberem, não está na atividade, não vai cair na prova, enfim. Só para vocês saberem que essa mudança aqui de um para o outro tem nome. E aqui, ó, claro, congelar e derreter. Líquido para o sólido congelar e do sólido para o líquido derreter. Esse é o mais fácil, né, gente? A gente sempre fala congelar ou derreter. Enfim, vamos lá. Opa. A água é considerado um solvente universal porque propicia a formação de misturas de muitas substâncias. Nós vemos isso quando o assunto era matéria, né? Lá atrás. A água é considerada um solvente universal porque propicia a formação de misturas de muitas substâncias. No estado sólido, que é o que está aí, ó, no slide, a água apresenta forma definida. Ela é forma definida. Você está vendo aí o formato dela. Isso ocorre porque as partículas que a formam ficam mais próximas. Podemos observar tal fato em regiões polares, onde é muito comum a presença de icebergs. Então, aí a água se encontra nesse estado aí, ó, né? É possível perceber que de toda a água que existe no planeta, a água doce corresponde a um percentual próximo a 3%. E dessa quantidade, grande parte é sólida. Portanto, a quantidade de água potável líquida adequada para o consumo é muito pequena. Essa pequena quantidade de água doce está distribuída na superfície, na umidade do ar e no solo, no subsolo, nos polos e na geleira. No estado gasoso, a água, além de não ter uma forma definida, pode ocupar espaços e volumes diferentes, embora não possamos vê-la. A água no estado gasoso também está presente na atmosfera. Então, na forma gasosa, a gente não dá para ver a forma dela, porque ela está, ó, né? Não dá para ver a forma que ela... Não é diferente na forma gasosa. Na forma sólida, que ela está ali paradinha, durinha, dá para ver o formato dela. A água em estado líquido também não apresenta forma própria, definida, porque ela está correndo, olha aí, ó. Ela está toda hora em transformação, a forma dela. E é nessa forma que encontramos a água em maior quantidade no nosso planeta. Aqui podemos observar rios, mares e oceanos. Enfim, né? O importante é saber a quantidade de água doce disponível para consumo, para virmos a ter consciência da necessidade de cuidar desse recurso natural, que é tão escasso e, ao mesmo tempo, essencial para a vida. Então, o que está dizendo aqui no final? Ó?
que já que sabemos que a água doce, potável, acessível para a gente é tão pequenininha, que nós temos que ter a consciência de cuidar dessa água. Isso, e cuidar muito bem, porque ela é pouca, pode acabar. Então, vamos evitar o desperdício, né? Então, nossa videoaula de hoje foi baseada nas páginas 47 e 48. E aí nós temos algumas atividades na página 49, também na página 50, poucas atividades, né? Duas páginazinhas, rapidinho, besteira. Nada que me nem cansa, né não? Hã? Pois é, meus amores, a tia vai ficando por aqui, né? A nossa aula de ciências. Amanhã não tem ética, tem outra aula de ciências. Então, se prepara que o assunto continua, ok? Grande beijo, até amanhã. Tchau.